diabo porque tinha comunhão com o Espírito Santo. Jesus venceu o diabo porque ele tinha a palavra de Deus na sua vida. Escuta, nós vamos chegar lá, irmão. Quando o diabo vem tentar Jesus, Jesus tem a palavra, irmão. Jesus caminha. Jesus caminha numa autoridade, num nível de autoridade poderoso. Aleluia. Escuta, olha o que o Espírito Santo acabou de falar para mim. Jesus, ele não conquista, ele não resgata essa autoridade no Calvário. Na verdade, ele resgata lá, ele termina lá o que ele começou na sua vida aqui embaixo, no ministério. Ele começa ali no deserto. Quando ele é conduzido pelo Espírito no deserto, ali ele começa a restaurar essa autoridade roubada. Ali ele começa. Quando foi que Satanás, quando foi que Jesus começa a restaurar? Quando foi que ele começou a restaurar essa autoridade? Quando ele, diferentemente de Adão, não ouviu a Satanás, mas continuou ouvindo o Pai. Satanás queria que Jesus o ouvisse. Transforma a pedra em pão. Pula aqui. Jesus não deu ouvido para o diabo, Jesus ouviu o Pai. Quando ele... Quando você começa a ouvir o Pai, você começa a andar num outro nível de autoridade. A autoridade começa a vir sobre a tua vida. Querido, desculpa que eu vou dizer agora, porque da parte do Espírito, não ouça a terra, não ouça os homens, ouça o Pai. Quando eu e você aprendemos a ouvir o Espírito Santo, nós andaremos em um nível poderoso de autoridade. O que peço nessa hora, afasta de mim esse cara e não, Pai, mas todavia, se faça a tua vontade. Adão, ele perde a autoridade porque ele ouve o diabo e deixa de ouvir a Deus. Toda vez que você ouve o diabo, você deixa de ouvir a Deus, querido. Por isso que tem muitos casamentos que estão sendo destruídos. Por quê? Porque não estão ouvindo mais a Deus, estão ouvindo a terra, estão ouvindo o diabo. Aleluia. O Deus desse século. Mas é disso que eu quero falar. Eu quero falar dessa autoridade, dessa palavra maravilhosa que o apóstolo Paulo ministra da igreja de Roma, dizendo a estes homens: olha, por um homem entrou o pecado. Por um homem entrou o pecado. Quando esse homem peca, a autoridade é tirada dele. Gênesis 1:26 fala que quando Deus criou o homem, Deus deu ao homem governo. E disse Deus: governe, domine sobre todas as coisas. Gênesis 1:26, Deus disse isso. Mas todo homem, e o homem todo é chamado a reinar em Cristo. E eu